Olá, sejam muito bem-vindos ao Juris 360 Lab. Que bom ter vocês aqui com a gente. Hoje a gente vai mergulhar em alguns julgados bem recentes e importantes do STF, lá do informativo 1141. A ideia é, como sempre, destrinchar os pontos principais. Neste primeiro bloco, vamos focar em 3 decisões: a ADI 7.654, a 5.090 e também a ADI 2.893. Então vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Primeira parada, ADI 7.654. Essa ADI, julgada no plenário, tratou da Lei de Cotas Raciais, aquela para concursos públicos federais, a Lei 12.990 de 2014. A grande questão era sobre o tempo de validade dela. Exatamente. A lei original, ela tinha um prazo, Um prazo de 10 anos. Esse prazo ia acabar agora, em 10 de junho de 2024. E aí surgiu a dúvida, bom, e agora? O que acontece com as cotas? E o STF foi chamado para definir isso. Certo. E aí veio a decisão do Supremo. Foi unânime, Referendaram a cautelar, o que significa, na prática, que eles disseram: olha, esses 10 anos não são um ponto final automático. Não é isso. É mais um marco para a gente avaliar se a política funcionou, se precisa continuar, se precisa mudar. E enquanto essa avaliação não termina, e o Congresso também não decide lá o PL 1958 que trata disso, A política continua valendo. isso. A fundamentação é bem interessante. O STF considerou que, parar a política de uma vez sem nem olhar direito os resultados ia contra a própria ideia da lei, E contra a Constituição também. Aquele artigo 3º que fala em erradicar desigualdade e discriminação. Então, essa avaliação da eficácia é fundamental. Não é só para constar, entendi. E isso traz uma consequência bem prática, Da segurança jurídica para os concursos que estão rolando e também manda um recado. Política afirmativa precisa ser acompanhada, avaliada, não dá para só desligar. Exato. É um processo contínuo. Bom, e falando em políticas de longo prazo e avaliação, vamos para outra decisão importante que também mexe com muita gente. A ADI 5.090, sobre o FGTS. Ah, sim, FGTS. A discussão aqui era sobre a correção monetária do saldo das contas. O problema é que a fórmula legal que usa a TR mais 3% ao ano em uma parte dos lucros, muitas vezes não conseguia nem empatar com a inflação medida pelo IPCA. E aí o argumento foi, poxa, isso faz o dinheiro do trabalhador perder valor, afeta o direito de propriedade que está lá no artigo 5º da Constituição. E o que o STF decidiu? Então, foi por maioria. Julgaram parcialmente procedente. O ponto central é: a remuneração do FGTS tem que garantir, no mínimo, a inflação oficial, o IPCA. Ah, interessante. Então tem um piso agora. Exatamente, um piso. E a decisão foi além. Ela disse que nos anos em que a fórmula atual não alcançar o IPCA, o Conselho Curador do Fundo, aquele órgão com governo, patrão e empregado, ele vai ter que definir um jeito de compensar essa diferença para o trabalhador. Uma tentativa de equilibrar as coisas, então. Parece que sim. Tenta proteger o trabalhador da inflação, mas também leva em conta que o FGTS financia habitação, saneamento, tem uma função social grande. E parece que um acordo recente entre a AGU e centrais sindicais também influenciou. Ah, e um detalhe importante: os efeitos são só daqui para frente, ex nunc. Só vale a partir da publicação da ata. Entendi. Então, na prática, garante uma proteção mínima contra a inflação. Mas o como e o quando dessa compensação futura ainda fica um pouco em aberto, dependendo do conselho. Fica essa definição a cargo do Conselho Curador, vai exigir acompanhamento para ver como isso será implementado. Ok. Saindo da economia e indo para o direito administrativo sancionador, temos a ADI 2.893, que veio lá de Pernambuco. Isso. Essa tratava de uma lei de Pernambuco, a Lei Complementar 49 de 2003. O artigo 28 dessa lei dizia que militares estaduais que fossem afastados por falta grave ficavam proibidos de fazer novos concursos no estado. E o pior, sem prazo definido. Sem prazo? Tipo, para sempre? Exatamente, por tempo indeterminado. E aí o STF, claro, disse que isso não pode. Inconstitucional, imagino. Isso, inconstitucional. O argumento é direto: proibição por tempo indeterminado é uma sanção de caráter perpétuo.
E a nossa Constituição, lá no artigo 5º, veda penas perpétuas. E o STF sempre reforça que essa garantia, que vem lá do direito penal, vale também para as sanções administrativas. Faz sentido. E qual foi a solução que o tribunal deu? Só derrubou a norma? Não só derrubou o artigo, foi unânime, aliás. Eles também definiram uma regra provisória. Enquanto a Assembleia Legislativa de Pernambuco não editar uma lei nova, estabelecendo um prazo determinado, e esse prazo não pode ser menor que 5 anos, Aplica-se o quê? aplica-se, por enquanto, o prazo de 5 anos. Eles se inspiraram na Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Federais. É uma forma de preencher a lacuna e garantir que não haja essa sanção perpétua na prática. Entendi. Então, recapitulando rapidinho o que vimos neste bloco. A questão da continuidade das cotas raciais, que depende de avaliação, a garantia mínima de correção do FGTS pelo IPCA e a proibição de sanções administrativas perpétuas, como no caso dos militares de Pernambuco. Pois é, o interessante é ver como esses casos, cada um à sua maneira, mostram o STF atuando para ajustar ou limitar certas medidas aos princípios da Constituição, né? Seja garantindo a avaliação de uma política pública importante, seja protegendo o valor do dinheiro do trabalhador, ou impondo limites temporais a punições. É o tribunal exercendo esse papel de guardião mesmo. Exatamente. Analisamos esses 3 julgados importantes do informativo 1141. Ficamos por aqui neste bloco, mas nos vemos no próximo para continuar essa análise. Até lá! Boas-vindas. Hoje a gente foca em 2 decisões bem importantes do informativo 1141 do STF. Vamos dar uma olhada nas regras para a exploração dos portos secos e também num ajuste crucial sobre a contribuição social no terço de férias. Exatamente. São 2 casos interessantes, né? O primeiro mostra o STF tentando equilibrar interesses econômicos com as regras de contratação pública. E o outro lida com as consequências de uma mudança grande na jurisprudência tributária, sempre com o olho na segurança jurídica. Certo, então vamos começar por esses portos secos. São aqueles terminais alfandegados, mas que ficam fora dos portos e aeroportos mesmo, né? A discussão foi na ADI 3.497 e girou em torno do tempo de duração dos contratos de concessão para operar esses terminais. O que o Supremo decidiu? Olha, o ponto central ali foi buscar um equilíbrio. Tinha uma lei antiga que falava em 25 anos e que poderiam ser prorrogados por mais 10. O que o STF disse foi, calma lá, esses são prazos máximos. Não é para ser automático, entende? A administração pública, quando for fazer a concessão, ela tem que definir um prazo específico para aquele contrato, justificando direitinho, sabe? Levando em conta o tamanho do investimento, as condições financeiras. Ah, entendi. Então tem uma flexibilidade, mas dentro de um limite máximo. Isso. O prazo pode, e às vezes até deve, ser menor que esse teto legal. Tá, mas e a parte mais, digamos, sensível? Os contratos que já existiam, principalmente aqueles feitos sem licitação lá atrás ou que foram prorrogados de forma automática só com base nessa lei que agora foi questionada. Como ficou isso? Pois é, esse era o nó da questão. O tribunal foi firme, bateu o martelo na exigência da Constituição de ter licitação prévia para qualquer concessão de serviço público. Está lá no artigo 175. Certo, a regra é licitar. Exato. Então, para prorrogar um contrato, primeiro, o contrato original tem que ter sido licitado, senão já não vale. E mesmo que tenha sido licitado, a prorrogação não é automática só porque a lei permitiu o prazo. Precisa de uma decisão da administração, bem justificada, mostrando que continuar com aquele operador é bom para o interesse público. E os contratos que não seguiram isso? O sem licitação ou com prorrogação automática? Para esses, o STF deu um prazo. Vão ter que passar por nova licitação em até 24 meses. A mensagem é clara. A regra constitucional da licitação vale para todo mundo, buscando mais transparência, mais competição. Ok, entendido. Vamos então para a segunda decisão, que essa sim mexeu bastante com as empresas, né? É o recurso extraordinário 1072485, o tema 985 de repercussão geral. O assunto: contribuição previdenciária sobre o terço de férias, aquele extra que a gente recebe nas férias. O STF tinha mudado de ideia sobre isso, não foi? Precisamente. Foi uma reviravolta. Em 2020, o STF decidiu que é constitucional, sim, cobrar a contribuição social patronal sobre o valor do terço de férias.
Isso foi grande porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que uniformiza a lei federal, tinha oposição consolidada há anos de que não incidia. O STJ entendia que o terço de férias era indenizatório, não salário. Sei, era a interpretação que todo mundo seguia. Exatamente. E essa decisão mais recente, nos embargos de declaração, que servem para esclarecer ou corrigir, né? Ela tratou do impacto dessa virada. Tipo, as empresas que seguiram o STJ passaram a dever tudo para trás. Como ficou o passado? Aí que entra a questão-chave da segurança jurídica. O STF reconheceu que, poxa, muitas empresas confiaram na posição antiga do STJ, que era pacífica. Então, o que eles fizeram foi modular os efeitos da decisão de 2020. Modular os efeitos, quer dizer, definir a partir de quando a nova regra começa a valer, certo? Isso, perfeito. E o STF definiu: a cobrança da contribuição sobre o terço de férias só pode ser exigida a partir de 15 de setembro de 2020. Essa foi a data da publicação da ata do julgamento original lá em 2020. Ou seja, os efeitos são ex nunc, daquela data para frente. Então, via de regra, não tem cobrança retroativa. Quem seguiu o STJ antes de setembro de 2020 está protegido. Em geral, sim, a Receita não pode cobrar pelo período anterior a essa data. O STF quis proteger a confiança, a previsibilidade. Tem só uma ressalva importante. Se alguma empresa pagou essa contribuição antes de 15 de setembro de 2020 e não entrou na justiça para pedir de volta até aquela data, aí esse dinheiro não vai ser devolvido, tá? Fica pago. Entendi. É uma solução pragmática, então. É uma solução bem pragmática. Mostra a preocupação do tribunal com o impacto real das suas decisões, especialmente quando mudam um entendimento que já estava consolidado há muito tempo. É um equilíbrio entre a interpretação constitucional e a estabilidade, a proteção da confiança. Duas decisões bem complexas mesmo. Uma é reforçando licitação e prazos justos nos portos secos, e a outra ajustando o tempo de uma obrigação tributária para garantir segurança jurídica depois de uma virada de entendimento. Muita coisa para pensar. Sem dúvida. O tema recorrente é esse. O tribunal tentando navegar entre princípios constitucionais fortes, como a licitação, a segurança jurídica, e as realidades econômicas, a própria evolução do direito. Fica até uma reflexão, né? Com que frequência os tribunais devem revisitar esses entendimentos já consolidados? E quando isso acontece, quais os melhores jeitos de proteger cidadãos e empresas? Ótimo ponto para a gente continuar refletindo. Bom, fechamos nossa análise por aqui. Para mais conteúdos jurídicos como este, explorando as decisões dos tribunais, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e curtir o vídeo. Obrigado por acompanhar essa exploração com a gente.